Pare de reagir assim. Isso está destruindo sua mente em silêncio. Existe um padrão invisível acontecendo dentro de você todos os dias, e o mais perigoso é que você provavelmente nem percebe. Você acha que são as pessoas, as situações, o estresse, os problemas. Mas não é. O que está te limitando não é o que acontece fora. É a forma automática como você reage por dentro. E enquanto você continuar vivendo no modo reação, sua vida nunca vai realmente sair do lugar. Preste atenção nisso, porque o que você vai entender agora pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo. A maioria das pessoas acredita que tem controle da própria vida, mas isso não é verdade. Elas têm controle de quase nada. Elas reagem. Reagem ao que falam, ao que veem, ao que sentem. Reagem quando alguém critica. Reagem quando algo dá errado. Reagem quando sentem medo, ansiedade ou raiva. E essa reação constante cria um ciclo silencioso de autossabotagem. Você não percebe, mas cada reação impulsiva entrega um pouco do seu poder. Cada explosão, cada resposta no calor do momento, cada decisão emocional. Tudo isso vai moldando uma mente fraca, condicionada, previsível. Agora me diz, como alguém assim pode construir uma vida forte? Não pode. Porque quem não controla a própria mente, acaba sendo controlado por tudo ao redor. E esse é o ponto onde quase todo mundo perde o jogo sem nem perceber que estava jogando. Existe uma diferença brutal entre quem vence e quem vive travado. E essa diferença não está na inteligência, nem na sorte, nem nas oportunidades. Está na capacidade de não reagir automaticamente. Está na capacidade de pausar, de observar, de escolher. Isso parece simples, mas não é. Porque reagir é fácil, é automático, é quase instintivo. Mas escolher exige consciência, exige controle, exige força interna. E é exatamente isso que falta na maioria das pessoas. Elas vivem no piloto automático emocional. Se algo dá errado, elas se irritam. Se alguém critica, elas se defendem. Se sentem medo, recuam. Sempre o mesmo padrão, repetido todos os dias, construindo a mesma vida limitada. Agora pensa comigo. E se o problema nunca foi o que acontece com você, mas sim como você responde ao que acontece? Isso muda tudo. Porque se a resposta está dentro de você, então o poder também está. E é aqui que começa a virada. O momento em que você deixa de ser refém das circunstâncias e começa a assumir o controle da própria mente. Mas não se engane, isso não acontece do dia para a noite. Isso é treino, é repetição, é decisão consciente. Cada vez que você sente vontade de reagir e escolhe não reagir, você está ficando mais forte. Cada vez que você segura uma resposta impulsiva, você está assumindo controle. Cada vez que você observa antes de agir, você está reprogramando sua mente. E no começo vai ser difícil, vai parecer estranho, vai parecer até errado, porque você foi condicionado a reagir a vida inteira. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Você começa a perceber que não precisa responder tudo, que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa se defender o tempo todo. E essa percepção traz um tipo de liberdade que poucas pessoas experimentam, porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que você quer, mas em não ser escravo do que você sente. A maioria das pessoas acha que liberdade é seguir emoção, mas isso é prisão, porque se você só age quando está motivado, você nunca constrói consistência. Se você só decide quando está calmo, você nunca evolui sob pressão. E a vida não espera você estar bem. A vida testa você exatamente quando você não está pronto. E é aí que a diferença aparece. Pessoas comuns reagem, pessoas fortes escolhem. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, constrói uma mente inabalável. Você começa a se tornar alguém que não se desestabiliza facilmente, alguém que não perde energia com coisas pequenas, alguém que não se deixa levar por qualquer emoção momentânea. E isso muda completamente o jogo, porque enquanto os outros estão perdendo tempo reagindo, você está avançando. Enquanto os outros estão presos em conflitos, você está focado. Enquanto os outros estão se sabotando, você está construindo. E não, isso não significa que você não sente nada. Você sente tudo. A diferença é que você não se deixa dominar por isso. Você observa, você entende, e então você decide o que fazer. Isso é poder, e quase ninguém tem, porque exige disciplina emocional, exige maturidade, exige um nível de consciência que a maioria evita desenvolver.
É muito mais fácil culpar o mundo. É muito mais fácil dizer, eu sou assim mesmo. É muito mais fácil reagir do que assumir responsabilidade. Mas enquanto você continuar nesse caminho fácil, você continua preso. Preso nos mesmos resultados, nos mesmos erros, nas mesmas frustrações. Agora deixa eu te falar algo que pode incomodar, mas precisa ser dito. Se a sua vida não está como você quer, existe uma grande chance de que o problema esteja na forma como você reage às coisas, não nas coisas em si, porque duas pessoas podem passar pela mesma situação e terem resultados completamente diferentes. Uma reage, perde o controle, piora tudo. A outra observa, pensa, age com estratégia e cresce. O que muda não é o mundo, é a mente. E quando você entende isso de verdade, você para de lutar contra tudo e começa a trabalhar dentro de si. Você começa a treinar o silêncio interno. E esse silêncio não é fraqueza, é força, porque exige controle, exige presença, exige domínio. Enquanto todo mundo quer falar, responder, provar algo, você aprende a ficar em silêncio. E nesse silêncio, você ganha clareza, você enxerga melhor, você decide melhor, você age melhor. E isso te coloca em outro nível. Um nível onde poucas pessoas chegam. Porque a maioria não suporta ficar em silêncio. A maioria precisa reagir, precisa falar, precisa descarregar. E é exatamente isso que as mantém presas. Agora me escuta com atenção. Você não precisa vencer todas as discussões. Você não precisa responder todas as críticas. Você não precisa reagir a tudo que te incomoda. Na verdade, quanto mais você reage, mais você perde. Porque você está entregando seu tempo, sua energia e seu controle para coisas que não merecem. E quem vive assim nunca constrói algo sólido. Porque está sempre distraído, sempre emocionalmente instável, sempre reagindo ao próximo estímulo. Mas quando você começa a se controlar, algo muda. Você começa a perceber que muitas coisas simplesmente não valem sua reação, que muitas situações se resolvem sozinhas quando você não alimenta, que muitas pessoas perdem força quando você não responde. E isso é libertador, porque você para de carregar pesos desnecessários, você para de se desgastar à toa, você para de viver no caos, e começa a viver com intenção, com direção, com consciência. E isso te aproxima de uma versão sua que talvez você ainda nem conheça. Uma versão mais forte, mais calma, mais estratégica. Uma versão que não se desespera, não se perde, não se destrói por impulso. E essa versão é construída no dia a dia, nos pequenos momentos, nas pequenas escolhas, na decisão de não reagir quando tudo dentro de você quer reagir, na decisão de respirar fundo quando tudo parece sair do controle, na decisão de pensar antes de agir. Parece pouco, mas é isso que muda tudo, porque no final, a sua vida é a soma dessas decisões. E se a maioria delas for impulsiva, emocional e descontrolada, o resultado não pode ser diferente. Agora, se você começa a escolher melhor, controlar melhor, agir com mais consciência, o resultado também muda. E não é mágica, não é sorte, é construção, é disciplina, é domínio interno. E isso ninguém pode fazer por você. Ninguém pode controlar sua mente por você. Ninguém pode escolher por você. Essa responsabilidade é sua. E ao mesmo tempo, esse é o seu maior poder. Porque quando você assume isso, você deixa de ser vítima e passa a ser protagonista. Você para de esperar que o mundo mude e começa a mudar sua forma de agir. E isso, com o tempo, muda tudo ao seu redor. As pessoas começam a te ver diferente. As situações começam a te afetar menos. As oportunidades começam a aparecer de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E essa é a única mudança que realmente importa. Então a partir de agora, começa a observar mais. Começa a reagir menos. Começa a escolher melhor. Porque cada reação que você controla é um passo a mais em direção a uma mente forte. E uma mente forte constrói uma vida forte. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se viu aqui, então não ignora isso. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho não reagir. Isso não é só um comentário, é uma decisão. E decisões repetidas constroem destinos. Nos vemos no próximo vídeo.